Olá! A concepção cada vez mais funcional do espaço urbano, subordinado que está à lógica da acumulação capitalista, despertou, nos últimos anos, a atenção novamente para os escritos de Henri Lefebvre. Escritos estes que buscam refletir sobre as transformações que estavam em curso naquele período, nas décadas de 50 e 60, fundamentalmente no período do pós-Segunda Guerra Mundial e, em particular, na França. Considerado um não filósofo pelos filósofos e um não sociólogo pelos sociólogos, nos dizeres do próprio Lefebvre, esse interesse por sua obra hoje se deve muito mais a questões que coloca do que à realidade que então investigava, uma vez que se tratam de reflexões tecidas há mais de meio século, olhando para uma realidade concreta, a Europa do pós-Segunda Guerra Mundial, e hoje bastante transformada em razão dos novos aparatos tecnológicos existentes e pela própria dinâmica da economia mundial. Isto implicou uma nova forma de lidar com o espaço ou o aprofundamento de tendências já presentes, subordinando o espaço cada vez mais à lógica do capital. De qualquer modo, um clássico é um clássico, e Henri Lefebvre é um autor clássico. Podemos discordar de várias de suas proposições, mas devemos sempre ter em consideração a sua ousadia como livre pensador de colocar questões inquietantes para a reflexão. É nesse sentido que hoje vamos discutir o conteúdo de uma entrevista que foi dada por Henri Lefebvre em 1972 e realizada pelo Escritório Nacional do Filme do Canadá. Esta entrevista foi transcrita e é possível de ser encontrada nas redes sociais, infelizmente em francês. Esta entrevista tem por título geral Urbanose. Ora, esta palavra não será localizada no dicionário. Remete ao urbano, mas a um urbano específico, um urbano que faz mal à saúde dos indivíduos. Daí a composição de urbano com ose. Ose, na sua etimologia, significa doença, ou seja, o mundo moderno produziu uma certa doença urbana, e esta doença urbana é a capacidade, ou então é a implementação de condições cada vez mais antissociais de existência no espaço urbano. Na referida entrevista, é possível verificar os caminhos seguidos pelo pensamento de Henri Lefebvre a respeito das cidades. Entrevista esta na qual emerge o foco da preocupação do filósofo sociólogo a respeito da transição do rural para o urbano. É sempre significativo assinalar que os primeiros estudos de Henri Lefebvre eram estudos sobre o meio rural. É progressivamente, em razão das transformações urbanas que passaram a ocorrer com intensidade cada vez maior no pós-Segunda Guerra Mundial, que os seus estudos se direcionaram fundamentalmente a pensar a questão urbana. Na entrevista, Lefebvre parte da hipótese de que existem 3 períodos para se pensar a transição do rural, foco inicial de seus estudos, para o urbano, centro de sua atenção, em grande parte de seus estudos posteriores.
Estes três períodos estariam constituídos, segundo ele, pelo período agrário, o período industrial e o período urbano. Este último período se apresentando como consequência, desdobramento direto do período industrial, da industrialização, que se fez dentro das condições históricas e políticas determinadas, tanto no âmbito do capitalismo, quanto naquele dos países socialistas então existentes no período. Por outras palavras, a transformação do urbano percorreu o planeta, seja dentro daquele bloco considerado como sendo o bloco do capitalismo, como também dentro daquele bloco que era considerado o bloco soviético. Em toda parte, observa Lefebvre, o que se verifica é que se está na era urbana, com os problemas urbanos se tornando problemas mundiais. Diante disto, este fato novo impõe, por sua vez, que a teoria se coloque à altura de pensar as novas dimensões da realidade, ou seja, as noções e as ideias, assim como os conceitos e as práticas, deverão mudar profundamente na medida em que a realidade mesma está em profunda transformação. Resgatemos aqui uma passagem desta entrevista em francês dada por Henri Lefebvre. Dirá ele: da mesma forma que foi necessário uma adaptação e uma transformação extremamente difícil e que nem mesmo terminou de todas as ideias, de todas as representações e de todos os símbolos adquiridos durante o período rural para passar ao período industrial, da mesma forma, no meu entender, é necessário repensar, é necessário reconsiderar todas as noções, todos os símbolos, todas as representações, todos os conceitos mesmo da ciência para passar do período industrial ao período urbano, no qual nós entramos. E dentro desta transição, há uma espécie de atraso do pensamento e da ação. Os fatos caminham mais rápidos que o pensamento e a ação, de onde decorre uma certa defasagem, um certo deslocamento, um certo desnivelamento. Se está ainda a pensar com os conceitos, com as ideias, com as representações do período anterior, isto é, do período industrial, enquanto que entramos na era urbana, onde tudo se transforma, inclusive as noções do tempo e do espaço. Dentre as reflexões necessárias a serem inseridas no campo da análise, segundo Lefebvre, coloca-se a de pensar o espaço da era urbana, portanto, do capitalismo avançado, como espaço de segregação, no qual se dispensa as populações com ou sem a sua cumplicidade. Uma questão que é possível de ser considerada como sendo de extrema atualidade, quando se observa, diz Lefebvre, a construção de conjuntos habitacionais pelo poder público ou, então, a ocupação dos morros e as péssimas condições de vida nestes espaços. Com isto, conclui ele, se segrega ao mesmo tempo os indivíduos ou parte deles de todos os elementos da sociedade e da vida social. Por outras palavras, criam-se conjuntos de indivíduos ou populações de indivíduos, contingentes de indivíduos que partilham
dos bens sociais, teatro, cinema, espaços para divertimento, praças, etc., enquanto que outros ficam segregados dos bens públicos, ficam confinados nos seus espaços insalubres. Efetivamente, observa Lefebvre, o pensamento de Marx, Engels e Lenin, ao estarem voltados para a necessidade de superação da sociedade capitalista, centraram sua atenção na necessidade da revolução proletária, ficando, por exemplo, a reforma agrária, que arrebataria a propriedade do solo aos feudais, como uma ideia secundária, uma ideia subsidiária de complemento, de apoio. Ainda que uma reforma, diz Lefebvre, ainda que uma reforma não seja uma revolução, à época, esta discussão, a época de Marx, Engels e Lenin, esta discussão possuía um teor revolucionário, uma vez que se tratava de discutir o uso da propriedade do solo cultivável, arável, do solo para a agricultura. Hoje, a questão e o hoje ao qual ele se refere é aquela realidade do pós-guerra. Hoje, a questão da propriedade do solo construído, do solo das cidades, é tão importante quanto aquela do solo cultivado, uma vez que se está diante da necessidade de uma reforma urbana, assim como houve a necessidade de uma reforma agrária. Logicamente, esta reforma urbana coloca problemas. Diz Lefebvre que certamente uma reforma urbana é insuficiente, mas ela desbloqueia a situação, abre espaço para que se comece a repensar o urbano. Ela desbloqueia a situação, mas não é suficiente para dar aos arquitetos imaginação. Não é suficiente a impedir a sociedade de ser uma sociedade de classes. Mas, contudo, é uma etapa extremamente importante, sobretudo diante da especulação imobiliária, que vai tornando os preços dos terrenos exorbitantes pelo fato de que o solo é o solo a construir. E este é ainda solo sob a forma de propriedade privada. Neste processo, observa, ocorre uma destruição do fundamento mesmo da cidade e da realidade urbana. A sociedade se urbaniza. É uma sociedade completamente urbana que está em vias de nascer e, ao mesmo tempo, ela é corroída na base, pois não elimina a segregação. Por outras palavras, o espaço urbano não é um espaço de integração. Cada vez mais é um espaço urbano de segregação. Segregação esta que se dá de diversas maneiras, sendo uma delas a própria renda ou os próprios salários ou rendimentos obtidos pelos indivíduos. Para Lefebvre, a sociedade urbanizada não elimina a separação da cidade e do campo. Há uma espécie de ruralização desta sociedade urbana, que está em vias de se constituir e que é, ao mesmo tempo, ruralizada. Os campos, enfim, a separação da vila e do campo não foi ultrapassada pelos fenômenos urbanos. As periferias, as banlieues, não são uma síntese harmoniosa entre a vila e o campo, a cidade e o campo. E, ao mesmo tempo, a urbanização da sociedade e sua ruralização. É um processo dialético, um processo contraditório. Ora, certamente, hoje, estas distâncias entre rural e urbano se estreitaram.
de modo a muitas vezes ser mesmo impossível de identificá-las. Parece, no entanto, que continua de atualidade a referência de Lefebvre às periferias, às banlieues, uma vez que estas foram se constituindo nos espaços intermediários entre os espaços rurais e os espaços urbanos, e indo, inclusive, para além desses espaços inicialmente intermediários. Assim como atual, permanece a formulação de Lefebvre de que há uma estratificação do espaço, produzindo uma espécie de guetização, ou seja, constrói-se para os ricos, constrói-se para os pobres, de tal modo que as diferentes camadas e classes da sociedade têm seus espaços particulares, aqueles que são habitados pelos que possuem fontes de rendimento mais elevadas e aqueles espaços que são habitados por aqueles que detêm uma fonte de renda bem menor. Este distanciamento não cessa de se reproduzir no interior da sociedade. E, neste sentido, Lefebvre está correto de ponta a ponta. Por outras palavras, se coloca os operários em um lugar, diz Lefebvre, os estratos médios em outros, os grandes estratos em outro ainda. Ou seja, tudo é separado. Porém, diz, essa é apenas uma forma de segregação espacial dos indivíduos, pois, com o processo de urbanização, todos os elementos da vida social que foram separados uns dos outros ou foram sob o pretexto de funcionalização. Por outras palavras, tenta-se justificar por que esses espaços são criados, tenta-se justificar tecnicamente por que estes espaços segregados são criados e continuamente reproduzidos. Diz Lefebvre na entrevista: nas cidades de antes, os espaços não eram especializados. Por exemplo, o lugar do mercado era também um lugar de reunião e o lugar onde a população vinha exprimir suas opiniões e suas decisões políticas, quando ela era consultada, por exemplo, o que acontecia frequentemente, porque havia uma vida urbana intensa. Era polifuncional esses espaços. Ora, ele não era apenas funcional. Todos os espaços, pelo contrário, tornaram-se funcionais. Hoje são especializados. Há o espaço para praticar esportes, há o espaço para se dançar e assim por diante. Por outras palavras, cada espaço passou a ter uma finalidade própria, e com isso se fragmenta também a vida no espaço urbano. Além de funcionalizados e compartimentalizados, os espaços tenderam a comercializar, a serem espaços fundamentalmente para a comercialização de coisas. Isto quando o próprio espaço não é comercializado. A comercialização supõe, diz Lefebvre, que cada espaço seja isolado, que ele possa ser vendido como se vende 1 quilo de açúcar. A especialização do espaço é um dos fenômenos os mais marcantes, assim como a divisão do trabalho parcelar. No conjunto da sociedade, se verifica cada vez mais a especialização dos espaços. E o espaço especializado acaba por se tornar um espaço morto, uma vez que, fora das horas onde eles são preenchidos para a execução ou para a utilização de certas finalidades, eles ficam totalmente sem finalidade. Só são espaços úteis
para finalidades específicas. Espaços para se praticar esportes, espaços para se caminhar, espaços para se fazer festas e assim por diante. É em razão desta sociedade, com seus próprios espaços especializados, fragmentados, isolados uns dos outros, que se faz necessário insistir, diz Lefebvre, sobre o termo segregação. Para ele, o período urbano produziu uma ciência particular, o urbanismo, a ciência da organização dos espaços fragmentados. E neste urbanismo se depositaram as esperanças ilimitadas e insensatas do próprio urbanismo. Contudo, diz Lefebvre, o urbanismo se reduz a uma mistura de considerações ideológicas e, sobretudo, de medidas administrativas tomadas segundo um compromisso mais ou menos hábil entre as decisões do poder público e os interesses privados. Por outras palavras, o planejamento não atende à lógica da fruição da vida dos indivíduos. O planejamento atende à lógica dos poderes públicos e dos interesses privados. Isto não significa, diz Lefebvre, que tenha de ser desprezada a existência de uma ciência do espaço, mas tão somente que esta ciência não pode se constituir focada em medidas administrativas, confinada a medidas administrativas. Se continuar a ser exercida apenas como ciência ligada ou aos interesses da administração pública ou aos interesses do setor privado, nada mais se terá senão a reprodução destes espaços mortos e cada vez mais sem vida. Portanto, espaços que não servirão para a vida coletiva dos indivíduos. Isso significa que é necessário reelaborar a noção de espaço. É necessário repensar a ideia de urbanismo, uma vez que este se tornou fundamentalmente um princípio tecnocrático, mas um princípio tecnocrático louvado de tal maneira que se criou o mito da tecnocracia, um mito que se tornou alguma coisa de aberrante. Quando se fala em mito da tecnocracia, observa Lefebvre, é em razão de que há pouco de técnica em todas as aplicações da vida cotidiana. As técnicas aplicadas à vida cotidiana e, consequentemente, à vida, são pouco técnicas, basicamente elementares, uma vez que não atendem às necessidades da própria vida. Ele está se referindo aqui àquela infraestrutura mínima que se coloca, por exemplo, nos novos núcleos habitacionais. Um pouco de iluminação mal feita, um pouco de afastamento, um parquinho aqui ou acolá, a fim de disfarçar para dizer que aquilo ali está construído para viver. Venha morar, venha curtir a vida nestes espaços. Lefebvre está investindo contra esta ideia de espaço tecnocratizado, ou seja, de um espaço pensado unicamente através da lógica de uma determinada perspectiva de ocupação do solo, seja para atender aos interesses do poder público, seja para atender aos interesses privados. Ele observa, por exemplo, que estes espaços privilegiam o carro, o uso do carro, do automóvel, do transporte individual. Se privilegia o carro quando existem múltiplas formas de se realizar o transporte, com recursos técnicos incomparavelmente mais evoluídos, mais desenvolvidos e que resolveriam, provavelmente, um imenso número de problemas. Como isto custa caro, portanto, replanejar formas de transportes
coletivos? Como isto custaria caro, o que se verifica é que a verdadeira ditadura não é aquela dos tecnocratas, e sim dos financistas. Ou seja, a tecnicidade não é nada, uma vez que os tecnocratas nada mais são do que os servidores dos financiadores privados ou estatais, de modo que é até mesmo duvidoso, incorreto, se falar em tecnocracia. Por outras palavras, a tecnocracia, ou o uso do termo tecnocracia, é apenas uma palavra que encobre a ausência de tecnicidade na vida urbana, ou seja, de verdadeiro planejamento para a existência da vida urbana em patamares de vida coletiva, e não em patamares de vida isolada ou de vida conjunta precária. A tecnocracia é apenas uma palavra que encobre a ausência da tecnicidade na vida urbana. Em razão disso, é que se torna possível falar do mito dos tecnocratas, como se o fato de projetar uma rodovia fosse de uma tecnicidade formidável, enquanto que não importa qual pequeno engenheiro de pontes ou de calçadas, ou mesmo um agente, seria capaz de construir uma rodovia. É de uma técnica absolutamente elementar. Por outras palavras, na ocupação dos espaços, não há verdadeiro planejamento, uma vez que não se contempla efetivamente aqueles que irão habitar naqueles espaços. Lefebvre observa ainda que, dentro desta perspectiva, o que conta é a rentabilidade imediata e em curto prazo. Disto resulta que projetos são totalmente a curto termo, que, desde que um projeto seja realizado, ele se manifesta automaticamente ultrapassado, constrói-se, mas quase que imediatamente se vê a pouca funcionalidade daquilo que foi feito. Se constrói uma avenida na periferia. Isto tem um ar formidável, colossal. As pessoas dizem, nossa, que maravilha de técnica. E não é mesmo construído, não se percebe que aquelas rodovias foram construídas de tal modo que vão conduzir a engarrafamentos em todos os cantos, em todas as suas partes. Daí morre aquele momento de maravilha técnica. Soma-se a isto, diz Lefebvre, que o culto ao automóvel como símbolo da civilização matou as cidades, matou a vida urbana. Na prática, o automóvel é um instrumento de desculturalização, de anticivilização extraordinariamente eficaz. É o tipo de objeto que se apresenta como objeto de consumo durável e que conduz rapidamente à obsolescência, de forma que ele se deteriora rapidamente e não cumpre as suas finalidades, que seria de permitir uma melhor circulação da vida coletiva. Há, portanto, diante disto, a necessidade de se empregar técnicas prodigiosamente desenvolvidas diante da falência do urbanismo, tal como ele se colocava naquele período do pós-guerra, uma vez que os urbanistas esquecem, ignoram o que é habitar, e menos ainda o que é espaço habitável. Esta perda da ideia ou da representação do espaço habitável, do espaço habitado, do espaço que é a obra de uma atividade humana, tão importante quanto o jogo, ou o riso, o amor ou o trabalho, e que o habitável desaparece desta percepção, segundo o meu entender, diz Lefebvre, faz parte dos sintomas que, ao mesmo tempo, paralisam o conhecimento, a imaginação
e o emprego de uma parte à disposição dos arquitetos e dos urbanistas das técnicas. Portanto, toda essa parafernália que vai sendo criada, ela tem uma dimensão muito mais anticivilizatória do que civilizatória, uma vez que não se desenvolve para permitir efetivamente a existência devida dos indivíduos enquanto espaços coletivos. O habitado, diz Lefebvre, se perdeu na funcionalização do habitat, local em que se habita. Um dos exemplos nesse sentido é a arquitetura moderna, com um de seus principais expoentes, Le Corbusier. Sobre Le Corbusier, diz Lefebvre: Le Corbusier acreditou realizar uma obra revolucionária e, na realidade, ele fez o projeto arquitetural do capitalismo monopolístico de Estado. E, além disso, também do socialismo de Estado. Se pretendendo revolucionário, Le Corbusier e os demais da Bauhaus foram, literalmente, além das formas arquiteturais e urbanísticas que reclamavam a economia moderna, isto é, o capitalismo monopólico. Daí o sucesso mundial. Eles atenderam às necessidades do capital e não às necessidades do humano. Mas nenhum problema não foi corrigido, em todo caso, se construindo o habitat e não o habitado, o espaço habitável, o espaço vivido, animado. Le Corbusier não resolveu este problema. Um exemplo típico disto é a própria Maison du Brasil, na França, na cidade universitária de Paris, que é projeto inspirado desta lógica modernista de Le Corbusier e que não tem grande funcionalidade para os seus moradores. O funcionalismo de Le Corbusier separa todos os elementos e os projeta em espaços especializados, enquanto que a vida se desenvolve com polifuncionalidade e não pode ter uma base real, senão que esta polifuncionalidade. Não adianta construir espaços que são agradáveis para o capital, mas que sejam totalmente sem funcionalidade para os indivíduos. Lefebvre observa ainda que o homem moderno ocupa, à sua maneira, o espaço que se lhe oferece. Lhe oferecem este espaço e ele se vira da melhor maneira possível dentro deste espaço. Isto não quer dizer que ele viva bem, significa apenas que ele habita este espaço. Diante desta separação entre espaço habitável e espaço vivível, é necessário uma reviravolta em todas as ideias que têm orientado o urbanismo ou as ideias de urbanização. É necessário, diz Lefebvre, é necessário mudar todas as ideias, todas as concepções, mas também muitos elementos da prática social. Isto é, o conjunto das transformações necessárias exigem uma revolução urbana. E esta revolução urbana não é outra coisa senão uma transformação do espaço, que torne o espaço um espaço efetivamente vivível. Portanto, se trata de reinventar o espaço e não continuar dentro da mesma lógica extremamente funcional, extremamente pragmática de ocupação do espaço. Nos moldes que prevalecem, observa Lefebvre,
O espaço segrega, elimina a vida. Se afasta as pessoas umas das outras. Se desenvolvem funções separadas umas das outras. Se dispersa. Eu chamo isto de espaço espectral, ou seja, um espaço profundamente fragmentado. Aparentemente, cada parte faz parte do conjunto, está integrado, formando uma grande unidade, mas isto é apenas no terreno da aparência. Certamente, diz Lefebvre, a vida urbana contemporânea, hoje, portanto, não é aquela de outros tempos. Daí que ela precisa ser reinventada, mas não se procurando um retorno ao passado. O que se deve resgatar do passado é a ideia da vila como espaço de vivência coletiva. A vida urbana e os próprios espaços na modernidade precisam ser reinventados. É necessário inventar um espaço, produzir um espaço. A cidade medieval, diz ele, inventou, criou, produziu um certo espaço, como, por exemplo, a Praça do Mercado. Este espaço, em épocas anteriores da história, foi produzido, foi inventado. Portanto, vamos encontrar espaços de convivência na Grécia Antiga, vamos encontrar espaços de convivência na Idade Média. Certamente que aqui ele está desconsiderando que esses espaços de convivência na Grécia Antiga eram os espaços para os homens livres, assim como estes espaços de convivência na sociedade feudal, ele era fundamentalmente desfrutado pela nobreza e não pelos servos. Mas a ideia que ele tenta colocar aqui é de que se tentava criar espaços para a convivência coletiva, ainda que dentro daquelas estruturas de classes que eram tanto a sociedade grega quanto a sociedade medieval. Diz Lefebvre, as vilas gregas ou da Idade Média produziram um espaço e a vida se organizou em torno deste espaço. Portanto, é necessário retornar à perspectiva necessária de um espaço como um bem de consumo corrente, e não como um conjunto vital, apenas um lugar onde se habita, se subsiste. Isto implica fazer face, um embate com a concepção burocratizada de espaço, que reduz a vida social a uma função, sem a instauração de um conflito novo, que se contraponha à lógica dominante da mercantilização do espaço, torna-se impossível pensar e constituir espaços duráveis que atendam a uma outra lógica de vida urbana e social. Esta entrevista é uma entrevista bastante rica. Suprimi aqui algumas passagens mais específicas. De qualquer modo, sempre vale a pena retornar a ela, uma vez que ela coloca não problemas apenas ligados àquele momento do pós-guerra, mas também que ainda continuam a ilustrar os nossos dias presentes. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas e continuemos aqui em nosso trabalho de resgatar os autores clássicos, questões que eles colocaram e que ainda demandam a nossa reflexão. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Até a próxima.